Se você curte histórias de cemitérios, prepare-se. Relato 1. Eu nunca tive medo de cemitério. Para mim, sempre foi só um lugar silencioso, até tranquilo, dependendo da hora. Talvez por isso eu aceitei o trabalho sem pensar duas vezes. Vigia noturno em um dos cemitérios mais antigos da cidade. O lugar era enorme. Muito maior do que parecia por fora. Muros altos, portões de ferro pesado e corredores intermináveis de túmulos que pareciam não ter fim. À noite, tudo mudava. O silêncio não era só ausência de som, era algo mais profundo. Como se o próprio lugar estivesse atento. Na minha primeira noite, o supervisor me entregou um molho de chaves, um rádio antigo e um mapa. Segue as rotas certinho. Não inventa caminho. O mapa era simples, dividido em setores, cada um identificado por letras, A, B, C, até o C. Foi isso que me chamou a atenção. Só tem 3 setores. Ele demorou um pouco para responder. Os que importam. Não questionei. Na primeira semana, tudo correu normalmente. Rondas a cada hora, conferência de portões, nada fora do comum. O máximo que acontecia era ouvir algum barulho estranho, vento, animais, coisas assim. Mas na 8ª noite, algo mudou. Eu estava na guarita, perto das 2h30 da manhã, quando o rádio chiou. Um chiado longo. Diferente. Não parecia interferência. Parecia tentativa de comunicação. Alô? Silêncio. Depois, uma voz. Muito baixa. Quase irreconhecível. Mapa. Franzi a testa. Quem tá falando? Nada. Só estática de novo. Ignorei. Mas quando fui guardar o mapa, percebi algo. Ele estava diferente. Havia uma marcação que não estava ali antes. Uma linha fina, desenhada à mão, levando para o fundo do cemitério, além do setor C. E lá, escrito com letra irregular. D. Meu estômago revirou. Alguém tinha desenhado aquilo. Mas quem? Eu estava sozinho na guarita. Ou, não? Saí pra ronda. Não sei porquê. Talvez curiosidade. Talvez algo me puxando. Segui a rota normal até o setor C. Tudo igual. Mas quando cheguei no final, vi algo que eu jurava não estar ali antes. Uma passagem. Estreita. Entre 2 mausoléus antigos. Escura demais, mesmo com a lanterna. E no chão, uma placa caída. Coberta de terra. Limpei com o pé. E li. Setor D. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei o mapa de novo. A linha terminava exatamente ali. Eu devia ter voltado. Qualquer pessoa voltaria. Mas eu entrei. Os primeiros passos foram estranhos. O som dos meus próprios pés parecia abafado. Como se o chão estivesse absorvendo o som. O ar ficou mais pesado. Difícil de respirar. A lanterna começou a falhar. Piscar. Fraca. E então eu percebi os túmulos. Todos iguais. Alinhados perfeitamente. Sem nome. Sem data. Sem nada. Só blocos de pedra escura. Centenas deles. Talvez milhares. E não havia árvores ali. Nem vento. Nem som. Nada. Continuei andando. Sem saber por quê. Foi quando ouvi. Um clique. Atrás de mim. Virei. Nada. Mas o som se repetiu. Como alguém ligando um rádio. Então o meu rádio ligou sozinho. Sem eu tocar. E a voz voltou. Mais clara. Mais próxima. Você achou? Meu corpo travou. Quem tá falando? A resposta veio imediatamente. Agora você fica. O rádio morreu. Desligou sozinho. Senti algo atrás de mim. Muito perto. Perto demais. A respiração. Lenta. Pesada. No meu ouvido. Não tive coragem de virar. Comecei a andar rápido. Depois correr. Mas o lugar não mudava. Os túmulos eram sempre os mesmos. Infinitos. Repetidos. Como se eu estivesse preso. Foi quando eu tropecei. Caí de joelhos. E vi algo no chão. Uma placa. Diferente das outras. Tinha algo escrito. Meu coração quase parou quando li. Era um nome. O meu. Com uma data. Aquela mesma noite. O chão começou a vibrar levemente. Como algo se movendo por baixo. E então ouvi.
Vários sons ao mesmo tempo. Arranhões. Batidas. Como se algo estivesse tentando sair de todos os túmulos ao mesmo tempo. Levantei em desespero e corri. Sem direção. Sem pensar. Só corri. Até que, de repente, eu saí. Caí no chão de fora. Ofegante. Sujo. Tremendo. Olhei para trás. Não havia passagem. Não havia placa. Não havia nada. Só o muro. Voltei correndo para a guarita. Peguei o mapa. Ele estava normal. Sem o setor D. Sem marcação. Sem nada. No dia seguinte, pedi demissão. O supervisor nem perguntou o motivo. Só disse: "Você entrou, né?" Assenti. Ele suspirou. "Ninguém que entra lá, sai do mesmo jeito." Fiquei em silêncio. Mas antes de ir embora, fiz uma última pergunta. "O que é aquele lugar?" Ele demorou para responder. Depois disse algo que eu nunca esqueci. "Não é um setor." "Então o que é?" Ele olhou direto para mim. E respondeu: "É onde eles colocam quem ainda não devia estar morto." Nunca mais voltei lá. Nunca mais passei perto. Mas às vezes, quando estou sozinho, meu rádio antigo, que eu trouxe sem perceber, liga sozinho. E aquela voz ainda sussurra: "Você não saiu." Relato 2. Depois daquela noite, eu tentei seguir minha vida. Consegui outro trabalho, em outro bairro, longe daquele cemitério. Joguei fora o uniforme, evitei qualquer assunto relacionado ao que aconteceu, e por algumas semanas, funcionou. Quase consegui acreditar que tinha sido só estresse. Até o rádio. Eu não lembrava de ter levado ele comigo. Mas uma noite, arrumando uma caixa de coisas antigas, encontrei ele no fundo. O mesmo rádio. Sujo. Com marcas de terra nas laterais. E o mais estranho: sem pilhas. Mesmo assim, quando toquei nele, o chiado começou. Na hora. Soltei imediatamente. O som parou. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos. Tentando racionalizar. Deve ter alguma carga residual. Mentira. Eu sabia que não era isso. Naquela noite, não consegui dormir. E por volta das 3h17 da manhã, o rádio ligou sozinho. O som não era estática dessa vez. Era ambiente. Como se estivesse captando um lugar. E então ouvi passos. Os mesmos passos. Arrastados. Lentos. Seguidos de um som que eu reconheci na hora. Terra sendo cavada. Meu sangue gelou. Não. Tentei desligar. O botão não respondia. O som ficou mais alto. Mais próximo. E então, a voz. "Você saiu, mas deixou a porta aberta." Senti um frio absurdo no corpo inteiro. Que porta? Silêncio. Por alguns segundos. Depois, volta. O rádio desligou. Fiquei sentado na cama, imóvel. Mas algo dentro de mim já sabia. Aquilo não tinha acabado. No dia seguinte, eu voltei. Não contei para ninguém. Não pensei direito. Só fui. O cemitério parecia normal durante o dia. Pessoas visitando túmulos. Flores. Barulho de cidade ao fundo. Como se nada tivesse acontecido ali. Procurei o supervisor. Ele não estava. Outro funcionário disse que ele estava afastado há dias. Problemas pessoais. Aquilo não me pareceu coincidência. Decidi ir até o fundo. Até o setor C. Mesmo sabendo que não devia. Durante o dia, tudo parecia menor. Menos ameaçador. Até que cheguei no final. E lá estava. A passagem. Dessa vez, visível. Clara. Como se nunca tivesse sumido. A placa. Setor D. Meu coração acelerou. Mas dessa vez, havia algo novo. Pegadas. Várias. Entrando. Nenhuma saindo. Engoli seco. E entrei. Durante o dia, o lugar era pior. Porque agora eu via tudo claramente. Os túmulos não eram só iguais. Eles tinham marcas. Rachaduras, de dentro para fora. Como se algo tivesse tentado sair. Continuei andando. Seguindo as pegadas. Elas levavam para o centro. Onde havia algo que eu não tinha visto antes. Uma construção. Baixa. Antiga. De pedra escura. A casa do coveiro. A porta estava entreaberta.
Empurrei devagar. Ela rangeu. Lá dentro, o cheiro era insuportável. Terra úmida. E algo podre. As paredes estavam cobertas de marcas. Arranhões. De todos os tamanhos. No chão, ferramentas antigas. Pás. Picaretas. Algumas, manchadas. Mas o que me fez congelar foi o mapa. Pregado na parede. Era o mesmo mapa que eu usava. Mas diferente. Ele tinha o setor D desenhado completamente. E não só isso. Havia marcações. Círculos. E nomes. Muitos nomes. Alguns riscados. Outros, não. Me aproximei. E comecei a ler. Reconheci alguns. Pessoas da cidade. Mortos há anos. Outros, desaparecidos. E então encontrei o meu. Escrito no centro. Sem estar riscado. Ao lado, uma data. Ainda não tinha chegado. Mas estava próxima. Ouvi um som atrás de mim. Lento. Pesado. Como alguém pisando em madeira velha. Virei devagar. E vi ele. O coveiro. O mesmo do meu sonho. Magro. Alto demais. Parado na porta. Me olhando. Os olhos não eram normais. Eram fundos. Escuros. Como buracos. Ele segurava uma pá. E falou, com uma voz seca, arrastada. Você voltou. Não consegui responder. Meu corpo não obedecia. Ele deu um passo para dentro. Poucos voltam, depois de sair. O que é esse lugar? Ele inclinou a cabeça. Como se a pergunta fosse irrelevante. É onde eles guardam os que não aceitaram. Aceitaram o quê? Silêncio. Então ele sorriu. Um sorriso errado. Estar mortos. Senti um frio absurdo. Eu não devia estar aqui. Não devia mesmo. Ele levantou a pá lentamente. Mas agora já está. O chão atrás de mim fez um som. Como terra cedendo. Olhei de relance. E vi. Um buraco. Aberto. Fresco. Grande o suficiente. Para mim. Corri. Desviei dele por pouco. Saí da casa, correndo sem olhar para trás. Mas dessa vez, eu sabia. Não era só fugir. O lugar estava diferente. Os túmulos estavam abertos. Alguns. E de dentro, mãos, tentando sair. Arranhando. Movendo-se. Ouvi vozes. Muitas. Sussurrando. Chamando. Implorando. Ajuda. Tira a gente daqui. Não deixa ele fechar. Corri mais rápido. Desesperado. Até que vi a saída. A mesma passagem. Mas antes de chegar, ouvi atrás de mim. Você deixou aberto. Parei por um segundo. Erro. Senti algo tocar meu ombro. Gélido. Virei. O coveiro. Muito perto. Mais rápido do que deveria ser possível. Agora eles sabem. Empurrei ele e corri. Atravessei a passagem. Caí do lado de fora. E dessa vez, a passagem não desapareceu. Ela ficou lá. Aberta. Visível. Respirando. Sim, respirando. Como se fosse uma boca. Naquela noite, eu entendi. O problema não era eu ter entrado. Era eu ter saído. Porque agora, algo mais também podia sair. E desde então, pessoas começaram a desaparecer na cidade. Uma por noite. Sempre às 3h17. E todas tinham algo em comum. Elas tinham passado perto do cemitério, no dia anterior. Relato 3. Depois daquela última vez no cemitério, eu tentei fingir que nada estava acontecendo. Mas não dava. A cidade começou a mudar. No começo, foram só boatos. Gente desaparecendo. Sempre à noite. Sempre sem sinal de luta. Sem testemunhas. Só, sumiam. A polícia dizia que eram casos isolados. Mas eu sabia que não eram. Porque toda noite, às 3h17, o rádio ligava. Sem falhar. E eu ouvia. Passos. Portas abrindo. Terra sendo mexida. E, às vezes, coisas piores. Na terceira noite depois da minha volta ao cemitério, eu ouvi algo diferente. Uma voz. Mas não era como antes. Não era um sussurro. Era clara. Fraca, mas clara. Ele saiu. Meu corpo inteiro ficou rígido. Quem?
Silêncio. Depois, o primeiro. Naquela mesma madrugada, uma notícia começou a circular. Um homem tinha sido encontrado andando no meio da rua, completamente desorientado. Sem documentos. Sem memória. Mas isso não era o pior. O pior era que ele tinha sido enterrado. Há 2 anos. Eu fui até o hospital. Não sei por quê. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que precisava ver com meus próprios olhos. O lugar estava estranho. Mais silencioso que o normal. Como se as pessoas evitassem falar alto. Perguntei pelo homem. A enfermeira hesitou. Você é da família? Sou, conhecido. Ela não pareceu convencida, mas apontou para o corredor. Quarto 12. Caminhei devagar. Cada passo parecia mais pesado. Quando cheguei na porta, ela estava entreaberta. Empurrei levemente. E vi ele. Sentado na cama. Imóvel. Olhando para a parede. A pele, pálida demais. Os olhos, fundos. Como se tivesse passado anos, sem dormir. Oi? Ele não respondeu. Entrei mais um pouco. Você tá bem? Lentamente. Ele virou a cabeça. E me olhou. Naquele instante, eu soube. Aquilo não era uma pessoa normal. Ele abriu a boca. Mas a voz que saiu não combinava com ele. Era múltipla. Como várias pessoas falando ao mesmo tempo. Você abriu. Meu coração disparou. Eu não quis. Agora não fecha. Dei um passo para trás. O que saiu de lá? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Nós. O ar ficou pesado. Difícil de respirar. Quantos? Ele sorriu. Um sorriso impossível. Todos. Um barulho veio do corredor. Passos. Rápidos. Gente correndo. Olhei para trás por um segundo. Quando voltei, a cama estava vazia. Ele tinha sumido. Sem abrir a porta. Sem fazer barulho. Simplesmente, desapareceu. Saí do hospital imediatamente. Mas a sensação de estar sendo seguido, começou ali. E nunca mais foi embora. Nos dias seguintes, os desaparecimentos aumentaram. Mas não eram mais só desaparecimentos. Algumas pessoas, voltavam. Diferentes. Andavam devagar. Não falavam. E quando falavam, não era com a própria voz. Uma vizinha minha foi uma delas. Dona Elza. Eu conhecia há anos. Sempre gentil. Sempre conversava. Até desaparecer. 3 dias depois, voltou. Mas não era mais ela. Eu vi da janela. Ela parada no meio da rua. Às 3h17. Exatamente. Imóvel. Olhando para o nada. Desci para ver. Dona Elza. Ela não respondeu. Cheguei mais perto. A senhora tá bem? Lentamente, ela virou o rosto. E falou. Ele está abrindo mais. Senti o mesmo frio. Quem? Ela deu um passo na minha direção. O coveiro. Meu coração afundou. O que ele quer? Ela inclinou a cabeça, igual ele fazia. Terminar o trabalho. Que trabalho? Silêncio. Por alguns segundos. Então ela respondeu. Enterrar os vivos. Dei um passo para trás. Por quê? Ela sorriu. Um sorriso vazio. Porque os mortos não querem mais ficar. Naquela noite, eu não dormi. E às 3h17, o rádio ligou. Mas dessa vez, não veio som de terra. Nem passos. Veio algo pior. Um coro. Centenas de vozes. Falando ao mesmo tempo. Volta. Fecha. Antes que ele termine. Tapei os ouvidos. Mas o som não vinha de fora. Vinha, de dentro da minha cabeça. E no meio das vozes, uma se destacou. A dele. Calma. Arrastada. Próxima. Você abriu, então você fecha. Naquele momento, eu entendi. Isso não ia parar sozinho. Não era sobre fugir. Era sobre voltar lá. Pro setor D. Pra casa do coveiro. E de alguma forma, fechar aquilo. Ou, deixar que tudo saísse. Porque agora, já não eram só sombras. Eles estavam andando. Entre a gente. E cada noite, mais voltavam. Relato 4.
Eu não tinha mais escolha. Depois de tudo que aconteceu, depois das pessoas voltando, depois das vozes, eu entendi que fugir só piorava. Aquilo precisava ser fechado. E só havia um lugar onde isso podia acontecer. O setor D. Passei o dia inteiro me preparando, mesmo sem saber exatamente para o quê. Peguei uma lanterna nova, pilhas extras, uma pá que encontrei na garagem, e o rádio. Sim, o rádio. Porque, de alguma forma, eu sabia, ele fazia parte daquilo. Esperei anoitecer. Não sei por quê. Talvez porque tudo aquilo só fazia sentido na escuridão. Talvez porque fosse quando eles estavam mais ativos. Quando cheguei ao cemitério, o portão estava aberto. De novo. Sem ninguém por perto. Entrei. O silêncio estava diferente. Não era mais vazio. Era ocupado. Como se algo estivesse esperando. Caminhei direto até o fundo. Sem hesitar dessa vez. Passei pelo setor A. Depois B. Depois C. E lá estava. A entrada. O setor D. Aberto. Respirando. Como na última vez. Mas agora, havia algo a mais. Marcas no chão. Como se muitas coisas tivessem passado por ali. Entrando. E saindo. Engoli seco, e entrei. Dessa vez, não houve adaptação. O lugar já parecia familiar. O ar pesado. Os túmulos iguais. Mas agora, muitos estavam abertos. Buracos escuros. Vazios. Continuei andando. Sem correr. Sem parar. Como se soubesse o caminho. E sabia. Cheguei à casa do coveiro. A porta estava aberta. Totalmente. Como um convite. Ou uma armadilha. Entrei. O cheiro estava pior. Muito pior. Mas o ambiente estava organizado. Diferente de antes. As ferramentas estavam alinhadas. O mapa, ainda na parede. Mas agora, todos os nomes estavam riscados. Menos um. O meu. No centro. E ao lado. A data. Era aquela noite. Exatamente 3h17. Olhei o relógio. 3h12. 5 minutos. Senti algo atrás de mim. Dessa vez, não me virei imediatamente. Já sabia quem era. Você voltou. A voz dele. Calma. Arrastada. Eu vim fechar. Silêncio. Depois, um leve riso. Fechar? Virei. Ele estava lá. O coveiro. Mais próximo. Mais nítido. Como se estivesse mais forte. Você ainda não entendeu. Então explica. Ele deu um passo. O chão fez um som estranho. Como algo se movendo por baixo. Isso nunca foi uma porta. Meu coração acelerou. Então o que é? Ele levantou a mão e apontou para o chão. É um buraco. O chão começou a vibrar. Mais forte. E buracos não se fecham. Ouvi o som. De novo. De todos os lados. Arranhões. Batidas. Algo tentando sair. Mas dessa vez, mais forte. Mais agressivo. Então por que eu? Ele me olhou fixamente. Porque você viu. E daí? Quem vê, passa a fazer parte. O rádio na minha mão ligou sozinho. Estourando em estática. Depois, vozes. Muitas. Gritando. Fecha. Não deixa. Ele mente. Segurei firme. Eu posso parar isso. O coveiro sorriu. Você pode substituir. O tempo pareceu parar. Substituir? Alguém precisa ficar. Meu corpo gelou. Ficar aqui? Cuidando. Ele ergueu a pá e me entregou. Ou eles saem, todos. Olhei ao redor. As paredes estavam tremendo. O chão, abrindo pequenas rachaduras. Mãos começando a surgir. Dezenas. Talvez centenas. Você decide. Olhei para o mapa. Para o meu nome. Para a data. 3h16. 1 minuto. As vozes no rádio estavam desesperadas. Aceita. Ou acaba tudo. Respirei fundo. Minha mente corria. Não havia saída. Nunca houve. Ou eu ficava. Ou tudo saía. Levantei a pá. Minhas mãos tremendo. Se eu fizer isso, eles param? O coveiro assentiu lentamente.
enquanto alguém cuidar. E você? Ele sorriu. Pela primeira vez, parecia aliviado. Eu vou embora. 3h17. O rádio ficou em silêncio. Total. O mundo pareceu parar. Olhei para ele. Para pá. Para o chão, que começava a abrir de verdade agora. Um buraco escuro. Sem fundo. Sem fim. E naquele momento, eu entendi tudo. O coveiro nunca foi o problema. Ele era o anterior. E agora, era a minha vez. Eu não sei quanto tempo passou. Dias. Meses. Anos. Aqui, não existe tempo. Só o som. Constante. De algo tentando subir. De algo querendo sair. Eu continuo cavando. Fechando. Empurrando de volta. Sem parar. Sem dormir. Sem sair. Mas às vezes, alguém entra. Alguém curioso. Alguém que não devia. E eu vejo. Eu observo. Esperando. Porque um dia, eu também vou precisar ir embora. E quando isso acontecer, alguém vai ter que ficar. E se você algum dia encontrar um mapa diferente, com um setor que não deveria existir, não siga. Porque se você entrar, talvez você saia. Mas não do jeito que entrou. E, eventualmente, você vai voltar. Relato 5. Se você está ouvindo isso, ou lendo, é porque alguém já falhou. Porque essa história nunca deveria ter sido contada. Muito antes daquele cemitério existir, antes da cidade, das ruas, das casas, aquele terreno já era evitado. Não havia cercas naquela época. Não havia muros. Mas ninguém ficava ali depois do pôr do sol. Os mais antigos diziam que a terra era errada. Animais não passavam. Cavalos empacavam. Cães choravam, olhando para o mesmo ponto no chão. Sempre o mesmo. Como se algo estivesse logo abaixo. No início, ninguém mexia. Mas a cidade cresce. Gente chega. E alguém sempre decide ignorar os avisos. Foi assim que começou. Um grupo de trabalhadores foi contratado para limpar o terreno. Árvores antigas foram cortadas, raízes arrancadas, e foi aí que encontraram. Uma parte da terra era diferente. Mais escura. Mais úmida. Mesmo sem chuva. Eles começaram a cavar. No começo, acharam que era só lama. Depois, veio o cheiro. Não de coisa morta. Mas de algo preso. Algo antigo demais. Um dos homens disse que ouviu um som. Baixo. Como um suspiro. Saindo da terra. Os outros riram. Mandaram continuar. E ele continuou. Até a pá bater em algo. Não era pedra. Não era madeira. Era vazio. Um buraco. Mas não como um buraco comum. Ele não tinha fundo visível. A luz não alcançava. E quando jogaram uma pedra, não ouviram ela cair. Um silêncio absoluto engoliu o som. Foi ali que o primeiro erro foi cometido. Eles olharam. Por tempo demais. E algo olhou de volta. Naquela mesma noite, um dos homens desapareceu. Sem rastros. Sem luta. Sumiu. Os outros ficaram assustados. Mas o trabalho não parou. Porque alguém sempre diz. Deve ter fugido. Deve ter ido embora. Mas na noite seguinte, outro desapareceu. E então começaram os relatos. Passos ao redor do acampamento. Som de terra sendo mexida. E vozes. Chamando pelos nomes deles. Vindas do buraco. Foi quando chamaram um padre. Um homem velho, que conhecia histórias antigas. Ele não precisou de muito tempo ali. Só olhou. E disse algo que ninguém quis ouvir. Isso não é um lugar de mortos. Então o que é? Ele respondeu. É um lugar onde algo foi colocado, para não sair. Mandou cobrir. Mandou ir embora. Mandou esquecer. Mas não obedeceram. Em vez disso, fizeram o contrário. Decidiram transformar o lugar em um cemitério. A ideia parecia lógica. Se já é um lugar de morte, então que seja usado para isso. E assim, começaram a enterrar corpos ali. Diretamente sobre o buraco. Sem saber, ou talvez ignorando, que não estavam selando nada. Estavam alimentando. Cada corpo. Cada enterro. Cada morte. Fortalecia o que estava abaixo. E com o tempo, o buraco deixou de ser só um buraco. Ele começou a
responder. No início, eram pequenos sinais. Terra afundando. Túmulo cedendo. Depois, vieram os sons. Arranhões vindos de baixo. Batidas. Como se algo quisesse subir. E então, o primeiro voltou. Um homem enterrado dias antes. Foi encontrado andando entre os túmulos. Sem memória. Sem vida, mas andando. A cidade entrou em pânico. Foi aí que o padre voltou. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Vieram outros. Homens que sabiam que aquilo não podia continuar. Eles não tentaram fechar o buraco. Porque entenderam algo importante. Aquilo não se fecha. Então fizeram outra coisa. Criaram um sistema. Um controle. Uma vigilância constante. Alguém sempre deveria estar lá. Alguém sempre deveria cuidar. Enterrar de novo. Empurrar de volta. Conter. Foi assim que surgiu o primeiro coveiro. Não como profissão, mas como função. Um guardião. Alguém que ficaria para impedir que aquilo saísse. E o setor D foi criado em volta do buraco. Escondido. Apagado dos mapas. Negado. Para que ninguém encontrasse. Para que ninguém entrasse. Mas isso nunca dura. Porque sempre tem alguém curioso. Alguém que vê o que não deveria. Alguém que encontra o caminho. E quando encontra, o ciclo recomeça. O coveiro não envelhece. Ele é substituído. Sempre. Quando um falha, outro assume. E se ninguém assumir, então não existe mais controle. E o que está lá embaixo não precisa mais esperar. E agora, você já sabe. O setor D não é um lugar esquecido. Ele é mantido assim, de propósito. E o cemitério nunca foi feito para enterrar os mortos. Foi feito para impedir que algo pior saia. Relato 6. Se você chegou até aqui, então já entendeu uma coisa. Isso nunca foi sobre fantasmas. Nunca foi sobre mortos voltando. Isso é sobre algo que não deveria existir, mas existe. E que precisa de alguém. Sempre. Depois que eu fiquei, o tempo deixou de fazer sentido. Aqui embaixo, ou talvez aqui dentro, não existe dia, nem noite. Só escuridão e o som constante. Arranhões. Batidas. Algo tentando subir. Sempre. No começo, eu ainda contava. Os segundos. Os minutos. Tentava lembrar quanto tempo tinha passado desde que eu entrei. Mas isso acabou rápido. Porque o lugar muda. Às vezes, o chão parece sólido. Outras vezes, parece respirar. As paredes não são fixas. Elas se movem. Devagar. Como se estivessem vivas. E o pior é que você começa a ouvir coisas. Não só do buraco, mas de fora. Gente andando. Portões abrindo. Passos no cemitério. E às vezes, vozes conhecidas. Chamando. Tem alguém aí? Eu me perdi. Oi? No começo, eu respondia. Eu gritava. Eu tentava avisar. Mas nunca adiantava. Porque quem entra não escuta. Ou talvez já esteja sendo guiado. A primeira pessoa que eu vi depois de assumir foi um garoto. Devia ter uns 17 anos. Entrou rindo. Gravando vídeo com o celular. Falando que ia explorar o cemitério à noite. Eu vi quando ele encontrou a entrada. Ele hesitou por alguns segundos. Mas entrou. Como todos entram. No começo, ele achou que era só mais uma parte do cemitério. Andou. Filmou. Brincou. Até perceber que os túmulos não tinham nome. Que o ar estava pesado. Que o som não voltava. E então ele começou a chamar. Tem alguém aí? Eu estava perto. Observando. Esperando. Ele me viu. Se aproximou. Aliviado. Nossa, achei que estava sozinho aqui. Eu não respondi na hora. Só observei. Ele continuou falando. Nervoso agora. Isso aqui não tá certo. Você trabalha aqui? Eu balancei a cabeça devagar. Então me ajuda a sair. Silêncio. Logo. Pesado. Ele começou a entrar em pânico. Cara, por favor, isso aqui não é normal. Foi quando ele ouviu. O buraco. Atrás dele. O som. Mais forte do que nunca. Arranhões. Centenas. Talvez milhares. Ele virou lentamente. E viu. A abertura.
Maior do que deveria. Muito maior. Respirando. Se movendo. O que é isso? Respirei fundo. E disse a única coisa que importa ali dentro. Você não devia ter entrado. Ele começou a chorar. A recuar. Eu só quero ir embora. As vozes começaram. Vindas de baixo. Fica. Ajuda. Não vai. Ele tapou os ouvidos. Faz parar. Mas não para. Nunca para. Ele caiu de joelhos. Desesperado. E então, fez a pergunta. A mesma pergunta. Sempre a mesma. O que eu faço? E ali, é onde tudo decide. Porque existe uma regra. Uma única regra. Sempre tem que ter alguém. Sempre. Se não tiver, ele abre. De verdade. Não como antes. Não como uma passagem. Mas como um caminho. E se virar caminho, não tem volta. Olhei para ele. Para o medo. Para o desespero. E pela primeira vez, eu senti algo diferente. Não era pena. Não era culpa. Era cansaço. Um cansaço profundo. Sem fim. Eu não sabia quanto tempo estava ali. Mas sabia de uma coisa. Eu não aguentava mais. O som. A pressão. A presença. Sempre ali. Sempre tentando subir. E naquele momento, eu entendi. O coveiro antes de mim também entendeu isso. E por isso, ele sorriu. Quando foi embora, olhei para Pá. Depois, para o garoto. Se eu te mostrar como sair. Ele levantou a cabeça. Esperança. Pura. Você me tira daqui? Silêncio. Então eu disse. Eu te coloco no meu lugar. Ele não entendeu. Ainda. Mas não demorou. Nunca demora. Porque o lugar ensina. Rápido. Brutal. Sem erro. O chão tremeu. Mais forte. As mãos começaram a sair. Dezenas. Puxando. Arranhando. Chamando. Agora. O rádio, que eu nem lembrava mais de ter, ligou sozinho. Decide. Ou acaba. Olhei para ele pela última vez. E disse. Você pode ir. Ele sorriu. Por um segundo. Até perceber. Que eu não estava indo junto. E você? Respirei fundo. E dei um passo para trás. Em direção à escuridão. Eu já fiquei tempo demais. Ele começou a entender. Devagar. Tarde demais. Não, não, espera. As vozes aumentaram. O chão abriu mais. E naquele momento, o lugar escolheu. Como sempre faz. Eu não vou te dizer o que aconteceu com ele. Não precisa. Você já sabe. Mas eu posso te dizer o que aconteceu comigo. Eu saí. Eu senti o ar. O vento. O som da cidade. Pela primeira vez em, sei lá quanto tempo. Eu estava livre. Ou pelo menos, era o que eu achava. Porque naquela mesma noite, às 3h17, eu ouvi, de novo, o rádio, em algum lugar, não comigo, mas, próximo, e a voz, familiar, desesperada, tem alguém aí? Fechei os olhos, e entendi, nunca acaba, nunca, porque não importa quem fique, não importa quanto tempo, sempre vai ter alguém curioso, alguém que entra, alguém que vê, e quando vê, já faz parte. E agora, depois de tudo isso, depois de você ouvir até aqui, tem só uma coisa que você precisa saber. Se algum dia você encontrar um lugar, onde os túmulos não têm nome, onde o silêncio parece pesado demais, e onde existe um caminho, que não está em nenhum mapa, não entre, porque se entrar, talvez você saia, mas eventualmente, você vai voltar, e quando voltar, alguém vai estar esperando, cansado, pronto para ir embora. E você vai entender, do pior jeito possível. E foi isso que aconteceu no setor D. Um lugar que não aparece em mapas, mas que continua existindo. Onde algo foi enterrado, e nunca deveria ter sido encontrado. Talvez tudo isso seja só uma história. Ou talvez, não. Porque, no fim, sempre existe alguém curioso o suficiente para entrar onde não deve. E quando entra, dificilmente volta do mesmo jeito. Agora me diz. Você teria coragem de seguir esse caminho, se encontrasse? Ou fingiria que nunca viu?
Se quiser mais relatos como esse, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo, se você tiver coragem.